queridos, vamos dar início a mais um culto, mais uma programação da nossa cidade. Sejam todos bem-vindos. E eu já peço para que vocês abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 15, dos versos 12 a 17. Se você já encontrou, você pode ficar de pé. Para que nós leiamos a palavra do Senhor, nós vamos ler de maneira alternada. João 15, dos versículos 12 ao 17. Eu começo e os irmãos logo em seguida. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Amém. Cristo nos deixou um mandamento, e nós somos considerados amigos dele se nós fizermos, se nós cumprirmos o que ele manda. E aí a gente já deixa esse texto para que nós reflitamos, né, nessa pergunta de que se nós temos obedecido ao Senhor e se nós temos sido amigos do Senhor. No capítulo anterior, ele fala que se os seus discípulos o amam, eles obedecerão aos seus mandamentos. Nós temos amado o Senhor e amado o Senhor, obedecendo ao Senhor. A gente tem amado uns aos outros, como o mandamento que ele nos deixou. Durante esses tempos, a gente tem estudado isso, né? É o enfoque principal e é o Evangelho. A gente tem estudado isso nas cartas de João, relembrando todas essas verdades. Então, que nós nos examinemos e cada dia mais busquemos fazer a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor amado, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que a gente tem de termos sido escolhidos por Cristo Jesus. Nós te louvamos porque a gente tem o privilégio de hoje poder amá-lo, né? Hoje a gente foi arrancado do lamaçal do pecado. Hoje a gente pode contemplar a glória do Senhor e nós te louvamos por isso, Pai amado. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, que a tua palavra habite em nós para que a cada dia a gente cumpra o mandamento do Senhor, a gente seja amigo, ame ao Senhor e ame uns aos outros, Pai, segundo o amor que o Senhor criou, que o Senhor é, não o amor que a gente acha que deve ser. Nos ajuda, nós precisamos do Senhor. Fica conosco, recebe esse culto, Pai, que nós estamos prestando ao Senhor e fala aos nossos corações através desse culto de hoje também. No nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar, queridos. Continuar falando desse amor, esse amor perfeito, né, que o Senhor Jesus manifestou. Ele é o próprio amor, o próprio Deus que é amor, um amor perfeito, e Ele tem derramado desse amor em nossos corações. Nós o adoramos por isso. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas
e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele tem derramado desse amor nos nossos corações, para que a gente declare, revele, mostre esse amor ao mundo através dos nossos atos, das nossas obras, e que essa canção que a gente vai cantar agora possa realmente ser uma realidade nas nossas vidas. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio
eu dou ar à outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Cante. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Senhor, que essa verdadeiramente seja a oração, ó Pai, que brote dos nossos corações, ó Pai. Orações sinceras. Sabemos que é um desafio, não é fácil, Senhor. Mas não temos desculpas. O Senhor tem nos dado, ó Pai, as ferramentas, a Tua Santa Palavra, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Pai, que nos orienta, ó Deus, para que realmente nós sejamos profetas nessa terra, Pai, e que pelas nossas atitudes, Senhor, realmente possamos demonstrar, ó Pai, o Teu grandioso amor, que um dia o Senhor derramou, ó Pai, por nós, em nós, naquela cruz, Senhor. Nós queremos Te pedir pela vida do Luciano, meu Pai, que o Senhor use agora, Pai, na ministração da Tua palavra, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, queridos. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Nossa, eu vi o Ricardo na parada, não sabia que você estava vindo para cá, rapaz. Senão eu tinha te dado uma carona, desculpa, viu? Eu te vi na parada. Que coisa. Mas muito bom estar aqui com os irmãos, viu? Precioso para continuarmos estudando as Escrituras. Nós temos feito a exposição de todas as cartas de João. Então já acabou, encerrou no domingo passado com João, o último capítulo, a última perícope da primeira carta, e hoje nós trabalharemos, trataremos, pensaremos, meditaremos na segunda carta, ok? Então podem abrir lá na segunda carta de João, não é o Evangelho de João, segunda carta de João, antes de Judas, antes de Apocalipse, antes de terceira João. Segunda carta de João. Nós trabalharemos ela toda, tendo em vista que é o menor livro do Novo Testamento, essa carta. O menor livro do Novo Testamento, essa carta, apenas 13 versículos. Ok? Vamos fazer o seguinte, aqueles que acharem, fiquem de pé. Eu lerei o texto, espero que vocês prestem bastante atenção. É importante que desde já vocês prestem atenção na leitura, não só na explicação posterior. Eu diria que a leitura é ainda mais importante, né? A pregação, explicação, o pregador pode errar, pode escorregar ali ou aqui, mas o texto inspirado é inerrante, é infalível. Assim diz a palavra do Senhor. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos
desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, eterno Pai, o Senhor tem sido conosco, Pai, nestes sábados onde temos aprendido da tua palavra e te dou a oportunidade de pôr em prática. Deus, mais uma vez clamamos humildemente, Pai. Clamamos na dependência do Senhor. Sê conosco, Pai. Abençoe meus irmãos, livrando eles de toda desatenção, fazendo com que eles reverentemente ouçam a tua palavra, assimilem a tua palavra e consigam colocar em prática a tua palavra. Ajuda-me também na pregação. Precisamos do Senhor. Clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quem aqui já escutou a música com o título Fico Assim Sem Você? Alguém já escutou? Alguns, né? É uma música muito interessante, Fico Assim Sem Você. Ela ficou muito conhecida na voz de Adriana Calcanhoto e também de Claudinho Bochecha. Talvez alguns agora até se lembrem dela. Na verdade, essa música, ela é interessante. Ela fala de uma pessoa que ama uma outra pessoa e ama estar com a outra pessoa. E para dizer que a vida dela é incompleta sem essa outra pessoa, ela usa várias ilustrações, mostrando coisas que são incompletas se não tiver uma outra determinada coisa. Por exemplo, ela começa dizendo, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Ela diz, por exemplo, futebol sem bola. Alguém já viu alguém jogar futebol sem bola? Piu-piu sem frajola, né? E outras coisas mais. Né? Os irmãos devem conhecer a música. É muito interessante essa música. De fato, há coisas que são incompletas sem outras coisas. Essas coisas não são completas e talvez elas nem existam sem uma determinada coisa. Vamos pegar o exemplo do qual ela começa a música. Imagina um avião sem asa. Você teria coragem, João, de viajar num avião sem asa? Ainda que tivesse só a direita. Não. Quem teria coragem de viajar num avião sem asa? Não é um avião completo. Aquilo ali é um projeto. A asa é extremamente importante. Agora imagina você no alto, a não sei quantos quilômetros de altura, e o avião perde uma asa. Você está perdido. Você está perdido. Ninguém aqui quer passar por essa experiência, né? Porque talvez passar é só uma vez e pronto. Se o avião perde uma asa, acabou. O avião cai, já era. Irmãos, de fato, há coisas que precisam de outras coisas para que existam. E uma das coisas que nós vemos, e esse texto fala para nós, e vem falando a carta de João, que é sobre um cristianismo genuíno, sobre um cristianismo verdadeiro. Há coisas que devem fazer parte desse cristianismo para que ele seja de fato um cristianismo. E aqui o que João vai tratar nessa carta é sobre a verdade e sobre o amor. Sem verdade ou sem amor, sem um deles apenas, ainda que tenha outro, se não tiver as duas coisas, não há cristianismo genuíno. É por isso que nós meditaremos hoje no seguinte tema, verdade e amor. União que resulta no cristianismo genuíno.
verdade e amor, união que resulta no cristianismo genuíno. Quando João escreve essa carta, ele provavelmente não está escrevendo para o mesmo povo que ele escreveu a primeira carta. E ele escreve também com intuitos que ele tinha na primeira carta, que era tratar esses irmãos que estavam caindo em falsos ensinos. João provavelmente conhecia esses irmãos. João provavelmente ele escreve para essa igreja e ele tinha um cuidado pastoral com essa igreja que estava sendo alvo de falsos profetas e ele quer tratar isso. Só que no meio do caminho ele fala também sobre o amor. Além da verdade que é necessário que essa igreja se firmasse, ele fala também do amor. E não está aqui por um acaso. Quem se lembra aqui dos 3 testes que João traz, evoca, para mostrar uma fé verdadeira, um cristão de verdade? Vocês lembram do teste doutrinário? Então, o cristão verdadeiro, ele crê na doutrina correta. E nós vemos também o teste moral e o teste social. O teste moral diz respeito a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos como cristãos. Então, o cristão genuíno, ele vive o que Deus manda viver, os seus mandamentos, os seus preceitos. E o teste social diz respeito a amar as demais pessoas. Enquanto um diz respeito ao relacionamento de nós com Deus, que atinge também os demais, o teste social diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas e com este mundo. Meus irmãos, esses testes eles são contemplados nessa segunda carta também. Quando João fala da verdade que é necessário que esses irmãos se apeguem, aqui nós temos o teste doutrinário. E quando ele fala sobre o amor, aqui estão tanto os testes morais como o teste social. Porque amor diz respeito a obedecer a Deus e amar. Isso é amar a Deus e amar também o próximo. E é isso que nós veremos. Essas 2 palavrinhas, verdade e amor, elas repetem várias vezes. Principalmente a palavra verdade ao longo do texto que lemos. Logo no início, na sua saudação, no prefácio da sua carta, João ele faz e traz essa conexão, essa relação entre verdade e amor. Ele diz, inclusive, no verso 1, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Olha só que interessante. Ele ama um amor que está fundamentado na verdade. Ele já começa a trazer essa relação. Lá no final, no verso 3, ele diz que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Olha só a relação dessas 2 coisas. Então é disso que ele vai tratar. Esses 2 substantivos, essas 2 coisas devem estar presentes na nossa vida se queremos ser cristãos genuínos. E para você ser um cristão, viver um cristianismo genuíno, a gente vai meditar primeiramente na verdade. Viva em amor à verdade, é o nosso primeiro ponto. Viva em amor à verdade, ou seja, viva amando a verdade. Conheça a verdade e ame a verdade. Olha só que interessante. No verso 1, só para deixar claro aqui, o presbítero é João. Tá certo? Provavelmente ele era o único apóstolo vivo no tempo em que essa carta foi escrita. E esse esse artigo definido, o presbítero, fazia uma relação a um ancião, a um presbítero bem conhecido. E ele era João. Todos sabiam bem quem era esse o presbítero. E a senhora eleita não era uma mulher. Até porque João não está escrevendo uma carta de amor aqui. Apesar da música da nossa introdução falar de amor, né, de um relacionamento entre casal, aqui João não está escrevendo. Né? Quando ele diz, por exemplo, amemo-nos uns aos outros, ele não está falando para uma senhora. Né? Ele está falando, essa senhora eleita diz respeito a uma igreja local que João conhecia. É muito mais provável que seja essa a definição desse termo senhora eleita. Até porque João várias vezes vai usar o verbo se referindo aos seus ouvintes no plural. Verbos no plural, pronome na primeira pessoa do plural ou na segunda pessoa do plural também. É o que nós vemos. E lá no final, no verso 13 também, ele fala, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, não tem muita chance de que tivesse uma irmã de uma outra senhora, do qual a igreja da qual João está escrevendo, uma irmã dele na igreja que João fazia parte. Então a gente entende que é uma igreja. Então é João escrevendo para uma igreja local específica.
que estava passando por uma situação específica. E os filhos são os membros dessa igreja. Tendo esse entendimento, sigamos. Ele diz, a quem amo na verdade. Como eu disse, o amor, meus irmãos, para ser amor de verdade, tem que estar fundamentado na verdade. Então aqui ele já faz essa relação. E ele continua dizendo, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. João está dizendo que também saúdam essa igreja, os crentes da igreja dele. Ou seja, cristãos genuínos que conhecem a verdade. Aqui a gente começa a introduzir nosso assunto. Para ser um cristão genuíno, que João considerava esses irmãos cristãos genuínos, eles conheciam a verdade. Mas sigamos. Ainda no verso 2, ele diz, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Olha só que interessante. Eles amam na verdade, eles saúdam esses irmãos dos quais eles amam na verdade, por causa da verdade que permanece em nós, ele diz, e conosco estará para sempre. Percebem aqui a ênfase que ele dá na verdade? Para amar esses irmãos na verdade, eles têm que conhecer, permanecer nessa verdade que está com eles e continuará com eles para sempre. Vão pegando aí, irmãos, vão pegando aí. A verdade permanece e estará para sempre com os cristãos. Só há cristão verdadeiro se ele permanece e tem essa verdade. E ainda no verso 4, pulem aí para o verso 4, olha só que interessante, ele diz, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Meus irmãos, João se alegra. Ele escreve para essa igreja, provavelmente tem irmãos que estão se desviando da verdade, tem irmãos que estão ouvindo esses falsos mestres e estão errando o caminho porque estão acreditando nessas mentiras. E João fala, eu me alegro com os que estão firmes na verdade. Olha só que interessante. O apóstolo do Senhor, o apóstolo do amor, ele se alegra com esses irmãos que estão firmados na verdade. Meus irmãos, é engraçado falar isso, né? A grande verdade é que essa verdade diz respeito à palavra de Deus. Essa verdade na qual João se baseia para amar, essa verdade na qual João se baseia para dizer que esses irmãos conhecem essa verdade, por isso são irmãos em Cristo e saúdam os outros irmãos, é a palavra de Deus. Essa verdade da qual João se alegra que eles estão firmes, é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, irmãos, é o Evangelho. Tem como centro o Evangelho de Cristo Jesus. E tendo como centro o Evangelho, também se estende aos preceitos de Deus baseados nesse Evangelho. A palavra de Deus, sim, tem como centro o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de que Jesus veio ao mundo para pagar os nossos pecados. E que Ele nos substituiu na cruz do Calvário, levando sobre si a nossa culpa. E todo aquele que crê tem salvação, tem absolvição dos seus pecados e habitará com o Senhor. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem central das Escrituras. Mas quem compreendeu esse Evangelho e crê nesse Evangelho, viverá de acordo com os mandamentos do Senhor. Uma das evidências de que alguém crê verdadeiramente no Evangelho é que ele vive os mandamentos. A gente vai chegar nesse ponto, mas já vão aí entendendo isso. Ok? Então, essa palavra, essa verdade diz respeito ao Evangelho e aos mandamentos. Lá em João, mesmo João que escreveu o Evangelho, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, naquela famosa oração sacerdotal, onde o Senhor Jesus ora pelos seus eleitos, pelo seu povo, ele diz no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebe? Essa verdade que João está dizendo aqui, que esses irmãos têm que estar firmados e viver, é a palavra de Deus. E essa palavra tem como centro Jesus. Essa palavra diz respeito, acima de tudo, de Jesus. Tanto Antigo como Novo Testamento. Jesus é o centro da Escritura. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, também narrado por João, no capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade, irmãos. A palavra é a verdade, as Escrituras Sagradas
E Jesus é a verdade porque a palavra diz respeito a Jesus. Ela mostra, ela revela quem é Jesus, a sua pessoa e a sua obra bendita de salvação na cruz do Calvário. Também a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. E diz também que ele voltará para buscar a sua igreja. Todos aqueles que creem estarão com ele. Isso é o Evangelho, é acerca disso que a palavra diz. Esse é o tema central das Escrituras. A pergunta que eu faço para todos vocês que estão aqui, para os que estão assistindo de casa, eu acho que tem gente assistindo, né? Ou assistirá. Você tem andado na verdade? Você tem vivido a verdade das Escrituras? Você conhece a verdade, de fato? Qual o relacionamento que você tem com Deus através das Escrituras? Você lê diariamente a sua Bíblia? Você estuda? Você medita nela? É a pergunta que eu faço para vocês meditarem e pensarem. Não há cristianismo genuíno se ele não estiver fundamentado, baseado na verdade das Escrituras. Se você não tem vivido essa verdade, não conhece essa verdade, você pode até dizer que é um cristão. Mas esse cristianismo não é genuíno. É necessário que estejamos fundamentados na verdade. Importante, irmão, conhecermos essa verdade. Mas eu queria que, ainda nesse primeiro ponto, para nós meditarmos ainda mais um pouco sobre essa verdade, pulemos lá para o verso 7. Depois a gente vai voltar no verso 5 e 6, no segundo ponto. Mas pulem lá para o verso 7. Do verso 7 ao 11, irmãos, João está exortando estes irmãos da senhora eleita, da igreja a qual ele escreve, exortando sobre os falsos mestres. E ele diz como esses falsos mestres devem ser tratados pelos cristãos, por esses que amam a verdade. E olha só que interessante o que ele diz no verso 7. Ele diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ele chama aqueles que pregam mentiras de enganador e anticristo. Por que é anticristo? Porque eles estão negando Cristo. Assim como Cristo é revelado nas Escrituras, eles fazem o contrário. E eles pregam um Cristo diferente. Eles modificam a verdade sobre Cristo que está registrado nas Escrituras. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Se qualquer pessoa ensina algo diferente do que a Bíblia ensina acerca da pessoa e da obra de Cristo, isso já não é evangelho. É um falso evangelho. Deixou de ser evangelho. A gente tem que saber disso. Olhamos só para o Novo Testamento, irmãos. Tanto nos evangelhos, o Senhor Jesus, tanto as cartas em Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, Judas, que é uma carta de um capítulo apenas, todas elas, Apocalipse, falam de falsos profetas. Será que não é para a gente estar alerta quanto aos falsos ensinos? Talvez a gente viva falsos ensinos ainda muito mais exagerados de todos os tipos, inumeravelmente maiores em tipos do que nesse tempo. E se a Bíblia fala tanto sobre isso, nós temos que estar alertas. Esses que ensinam mentiras acerca de Cristo são chamados de enganadores. São chamados de anticristo, porque ele tem o espírito do anticristo. Eles são contra Cristo, contra a verdade das Escrituras, a verdade de Cristo. Por isso eles são chamados dessa forma. Entendam bem, todos que distorcem essa verdade acerca de Cristo, nós temos que ter um pé atrás. Nós temos que conhecer a verdade para que não caiamos nas mentiras. Então pensem comigo aqui. Ele diz que esses não confessam Cristo como tendo vindo em carne. Então eles negavam a humanidade de Cristo. João falou aqui do docetismo, a gente tem visto sobre o gnosticismo, que não entendiam, que era talvez as heresias deste tempo aqui, que não entendiam que Cristo tinha vindo em carne. Mexeu na obra, na pessoa de Cristo. Por isso mexeu na essência do Evangelho. Se Cristo não veio em carne, se ele não se fez homem verdadeiramente, ele não poderia nos representar na cruz do Calvário. E se ele não poderia nos representar, ele morreu em vão. Ou ele não morreu. E nós não temos garantia de salvação.
Percebem como mexe na essência do Evangelho? Essa mentira? Como ela é perniciosa, como ela é sutil, mas ela mata, irmãos, ela mata. Talvez nos nossos dias hajam várias outras mentiras que nós temos que estar atentos, que são tão perniciosas quanto essas. Mentiras, talvez, que dizem que nós temos que observar um dia na semana e que se não observarmos esse dia, nós não temos a salvação. Por exemplo, o sábado. Se não observarmos determinadas dietas alimentares, nós perdemos a salvação. Isso são heresias, são mentiras, que dizem que a obra de Cristo não é suficiente para nos salvar, que nós temos que fazer algo a mais. Além do que Cristo fez, eu tenho que observar a dieta, eu tenho que guardar dia, e que se eu não fizer, eu não tenho a salvação. Isso está mexendo na suficiência da obra de Cristo. Uma coisa é dizer que Deus prescreve um dia para nós observarmos, porque isso é verdade nas Escrituras. Outro dia é dizer que se eu pecar e não observar esse dia, eu estou condenado. Aí eu estou dizendo que não, eu tenho que fazer algo a mais para que eu tenha salvação. Não basta o que Cristo fez. Então nós temos que estar atentos. Nós precisamos estarmos atentos a essas mentiras. E é interessante que esses homens eram missionários, eles saíam mundo afora, eles iam de casa em casa. Vocês lembram de alguém, quando vocês pensam em uma espécie de missionários que saem de porta em porta negando a humanidade de Cristo? De quem que vocês lembram? Pode falar aí. Testemunho de Jeová. Eu não tenho medo de falar aqui. Talvez alguém, meu Deus, mas ele está falando diretamente. Não, assim como João fala, assim como os apóstolos, o apóstolo Paulo falava dos enganadores, nós temos que falar hoje. Nós abrimos as Escrituras para alertar o povo, assim como João alertava o povo, a senhora eleita, o povo eleito de Deus, vocês precisam ser alertados. E se eu subo aqui, se eu venho aqui no púlpito, se eu tenho a incumbência de compartilhar a palavra, eu tenho que alertar todos vocês. Nós não podemos negociar, não podemos ser mansos com heresias que mexem na essência do Evangelho, porque isso mata. Isso pode influenciar na nossa eternidade. Isso é triste, irmãos. Esses engodos, essas mentiras são cruéis. Olha só o que diz ainda o verso 8, que interessante. Acautelai-vos, ou seja, tenham cautela, fiquem atentos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha só que interessante, como essas mentiras são perigosas, são importantes, não são coisas, não, a gente não precisa tratar disso aqui porque é coisa secundária. Não, no que mexe na essência do Evangelho é importante tratarmos sim. O apóstolo João, ele chega a dizer que aquilo que eles têm trabalhado com esforço, eles trabalham para a pregação do verdadeiro Evangelho, pode ser perdido. O galardão pode ser perdido, ou parte do galardão. Ainda que não mate, pode trazer sérias consequências, sérias perdas. Ainda que não mate, mas pode chegar a matar. Pensem comigo aqui, vamos lá ver quem é bom em química. Eu sei que o Rafa é em física, eu não sei em química. Mas qual é a fórmula da água? Vocês lembram da composição química? H2O. Na verdade, para você ter molécula de água, você precisa ter 2 átomos de hidrogênio, é isso mesmo? E 1 de oxigênio. Na verdade, se você acrescentar 1 átomo de oxigênio, o que isso se transforma? Exatamente. Água oxigenada. Olha só, você acrescenta 1 átomo numa molécula de água, 1 átomo de oxigênio virou água oxigenada. Quem aqui toma água oxigenada? Por que você não toma água oxigenada? Mudou só 1 átomozinho na molécula. É uma coisa tão simples. Não é. É algo extremamente sério, importante. Se você beber água oxigenada, talvez numa primeira vez você não morra. Mas beba, permaneça bebendo para você ver o que vai acontecer. Acabou. Isso mata. Assim são esses falsos ensinos. Às vezes parece que é só um detalhezinho. Às vezes parece que é só um negocinho. Mas é mortífero, irmãos. Pode trazer muito dano e até mesmo a morte. Tem muita gente que cai nessas mentiras e apostata da fé. Abandona a fé verdadeira. E vai viver mentiras e enganos. Eu não diria que perde a salvação, porque aqueles que Deus salva, Ele mesmo é quem segura nas mãos.
mas talvez chegou a demonstrar para nós homens uma fé verdadeira, mas se perdeu no meio do caminho porque ouviu essas mentiras. Então é algo sério e nós temos que estar atentos. Se não for para estar atento, eu queria dizer para você, pode ir para casa e beber água oxigenada. Okay? É muito mais simples, que diz respeito só à nossa vida terrena aqui ainda. Mata só aqui o corpo. Essas mentiras matam para toda a eternidade, traz morte eterna. Olha só, que interessante ainda o verso 9. Eu gosto de analisar os versículos que tem muita coisa, isso porque não dá para tratar todas, por conta do tempo. Mas ele diz, todo aquele que ultrapassa, olha só que interessante, meus irmãos, esse termo, a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. A ideia de ultrapassar aqui é ir além. Vocês lembram de Apocalipse? Apocalipse 22, aquele que tirar ou acrescentar algo que está neste livro que seja maldito. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz, ainda que venha um anjo dos céus e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja maldito, anátema. Vocês percebem como os apóstolos sempre trataram esses erros, esses enganos? Sejam malditos. Por quê? Se ultrapassam o que já foi ensinado nas Escrituras, o Evangelho das Escrituras deixa de ser Evangelho. Deixa de ser. E é importante nós entendermos isso. E todos aqueles que ultrapassam, que não permaneçam, porque ele diz que aqueles que não permanecem nessa doutrina não são de Deus, não conhecem a Deus, irmãos. Olha só, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Isso é muito sério. Tanto para nós como para alertarmos outras pessoas. E eu acho isso interessante, trazendo para os nossos dias, porque é preciso sim nós estarmos firmes na sã doutrina, na boa doutrina. Esses dias tinha um pregador aí famoso, dizendo que não existe ortodoxia. Ah, meus irmãos, que engodo. Com cara de piedade, mas isso é maligno. Como não tem ortodoxia? Os apóstolos não defendem a ortodoxia. A verdade, a sã doutrina, o tempo todo estão falando da sã doutrina, como não há ortodoxia? A ortodoxia está aqui nas Escrituras e nós temos que seguir ela, essa verdade. A sã doutrina. Tem muita gente que diz, esse negócio de ficar estudando teologia, não, o negócio é agir, é amar o próximo, nós vamos chegar lá também. Não, irmãos, temos que ter boa doutrina sim, temos que estar firmados na doutrina bíblica. Temos que labutar, estudar esse livro, amar essa verdade. Viver amando essa verdade é o que temos que fazer. Nos apegar a ela, permanecer nela, não largar ela. É conhecendo a verdade que nós vamos reconhecer as mentiras. E não vamos cair nas mentiras. Nós temos que nos firmar nessa verdade. Percebam aqui que esses homens estão trazendo uma espécie de novidade. Eles estão... já ensinou, que os apóstolos já ensinaram, eles estão trazendo uma espécie de novidade. Meus irmãos, quer tempo com mais novidade que o nosso? Quantas novidades surgem por aí o tempo todo? Meus irmãos, desconfiem das novidades. A reforma protestante do século XVI, que inclusive nós vamos celebrá-la dia 31 agora de outubro, vai ter um culto aqui no sábado, já estão todos convidados. A reforma protestante, ela não é uma doutrina nova, como alguns pensam, ela é um retorno à doutrina apostólica, às verdades das Escrituras Sagradas, que a igreja havia se perdido durante 1 milênio inteiro, foi se desviando cada vez mais, e a reforma é um retorno às verdades das Escrituras, não é novidade, é um retorno. Nós temos que retornar o tempo todo para as Escrituras, não caiam nas novidades. Quando surgirem novidades por aí, desconfiem. As pessoas estão cada vez mais enchendo igrejas porque estão trazendo novidades, as pessoas querem ouvir novidades. Não, voltem para as verdades antigas do Evangelho, puro, genuíno, simples como ele é das Escrituras. É o que nós temos que fazer. Se você ouvir falar aí de liberalismo teológico, corre disso. Alerte as pessoas sobre isso. Pessoas dizendo que a Bíblia não é palavra de Deus, que contém palavra de Deus, que a Bíblia contém erros ou coisa do tipo, que tem contradições. Fujam disso, isso é engano, irmãos. É engano. Às vezes tem cara de erudição, mas é tolice. Passando-se por sábios, são tolos. Enganam muitas pessoas. Temos que estar alertas. Se você ouvir aí um tal de evangelho
meio coaching, com autoajuda. Esqueça essas novidades, irmãos. Volte para o Evangelho. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. É isso que nós precisamos. E a ajuda do alto já veio. Deus se revelou na sua palavra para nós. Cuidado com o evangelho inclusivo. Já ouviram falar de evangelho inclusivo? Tem cara de piedade, parece algo piedoso. Não temos que aceitar todos como eles são. De fato, nós aceitamos. As pessoas devem vir como elas são, mas elas mudam quando creem no evangelho verdadeiro. Agora, esse evangelho inclusivo acha que as pessoas devem vir como elas são, elas devem viver. Por exemplo, um homossexual que vem à igreja, ele deve vir à igreja, nós devemos sim pregar o evangelho para ele, mas ele tem que mudar, porque a palavra diz que o homossexualismo é pecado, e é pecado sim. O evangelho inclusivo diz que não, se ele é homossexual, ele vive o evangelho dele como homossexual. Não, ele está permanecendo num erro que vai contra o que Deus está ensinando. Já ouviram falar do evangelho social, que dá ênfase nas obras sociais? Olha só, tem cara de piedade. Nós temos que ajudar o próximo, o necessitado? Sim. Mas isso não é o evangelho. Isso flui a partir do momento que eu conheci o evangelho. Tem gente que enfatiza as obras. O negócio é fazer. Vamos ajudar. Mas não está firmado na verdade. Cuidado com isso. O evangelho não são as obras sociais. O evangelho é a salvação que recebemos em Cristo. Cristo ele não veio para mudar a nossa condição terrena, no sentido social, para nos dar emprego, para os que estão desempregados. Não, ele veio antes de tudo, antes de tudo. A obra principal dele foi de salvação. Ok? Então temos que entender isso. Cuidado com o evangelho social, com essas mentiras. Cuidado com novas profecias que vêm surgindo, com gente que diz que recebeu profecia de Deus e começam novas religiões, novas denominações. Cuidado, irmãos, cuidado. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu vi essa história essa semana. Eu confesso que eu não sei se é história real ou se é história, se é uma mentira, mas ela serve aqui para a gente. Mas a história dizia o seguinte, era até meio engraçada, né? E ela dizia que há coisas que só acontecem em Roraima. Era alguém talvez sacaneando o povo de Roraima, né? Mas eu só estou reproduzindo aqui. E a história dizia que um homem, lá em Roraima, ele sentiu uma dor no peito e ele resolveu ir no médico. E ele chegou lá no hospital e aí resolveram fazer um raio-x ou uma ressonância, não sei. Sei que fizeram lá. Fizeram uma imagem do tórax dele. E aí na imagem saiu uma barata. Tinha uma barata no tórax dele. Aí resolveram fazer de novo. Foram fazer de novo. A barata não apenas estava lá, mas ela estava se mexendo. Já estava em outro local. Aí falaram, o que é isso? Alguém já viu uma notícia dessa alguma vez na vida? É uma novidade, não é verdade? Com novidades a gente tem que conferir, mas ele não conferiu. O que ele fez? Lá não fazia a cirurgia para a retirada da barata, do tórax dele, e ele conseguiu fazer a cirurgia nos Estados Unidos. Só que ele teve que vender casa, teve que vender carro, teve que vender um monte de bens que ele tinha. Perdeu tudo para ter o dinheiro para poder ir para os Estados Unidos fazer a cirurgia. Chegou lá na mesa, nos Estados Unidos, no hospital, o médico resolveu bater uma outra radiografia, ou uma ressonância. E aí, quando bateu, cadê a barata? Sumiu. E aí descobriram que a barata não estava no tórax dele, a barata estava na máquina. Interessante a história, né? É até engraçado. Eu não sei se é real, se é só uma invenção, mas o que eu quero dizer com isso? O que ele tinha que fazer era talvez fazer um outro exame, para ter certeza. Ele tinha que conferir. Eu não sei vocês, mas quando você tem um problema sério, sei lá, de coluna, eu já tive de joelho, você consulta mais de um especialista, não é verdade? Para saber a opinião de mais de um especialista. Você quer conferir e chegar na verdade. A gente tem que conferir, irmãos. E não é diferente em relação às Escrituras. Quando chegam novidades por aí, a gente tem que conferir. E a gente tem a verdade aqui para conferir. Nós temos que ser como os crentes bereanos, que Paulo lá em Bereia pregava e eles iam conferindo na palavra se aquilo que o apóstolo pregava era verdade, era de fato o que Deus dizia. Nós temos que ser esses, firmados na verdade. Sem verdade,
não há cristianismo genuíno. Saibam disso. E para vocês verem a seriedade, acabando esse primeiro ponto, estamos caminhando para acabar esse primeiro ponto, só vai ter mais um ponto que é menor do que esse, para animar vocês aí. No verso 10, olha só como é sério a mentira. E nós não devemos tratar a mentira de qualquer maneira, como se fosse só um negocinho simples. Olha a instrução de João para essa igreja. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, essa verdade, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Olha só a seriedade. Se não fosse algo sério, João, o apóstolo do amor, não diria isso para esses crentes. Não recebam na sua casa. Era normal nesse tempo esses missionários saírem de região em região e eles ficavam na casa de crentes, hospedados, porque as hospedarias naquele tempo tinham má fama, né? Geralmente, então, para evitar qualquer falatório, eles ficavam na casa de crentes. Era comum isso. Inclusive, o próprio Senhor Jesus orienta que os crentes deveriam ser hospitaleiros, não é verdade? Nós vemos a ideia de amar o próximo, inclui a hospitalidade. Mas a mentira ela é tão séria quando mexe na essência da verdade do Evangelho, irmãos, que ele fala, não receba esses homens em casa. E receber em casa tinha, inclusive, a ver com dar autoridade a eles ensinarem a doutrina deles. E mais do que isso, receber em casa, você estava apoiando, porque ali ele ia descansar para continuar a obra, esse desserviço ao Evangelho. Então não recebam em casa, para vocês verem como o apóstolo trata isso com seriedade. A gente vive num tempo, irmãos, que talvez a juventude, mais do que qualquer outros nos nossos dias, vive um tempo que, vocês já ouviram falar o tal do não julgueis? Não julgueis. Não, quem é você para julgar? Ah, mas não, a gente não deve falar. Não, os apóstolos falavam. A gente tem que ser bíblico, a gente não tem que ouvir os ditames dos nossos dias. Muito pelo contrário, o que João está fazendo aqui é julgar segundo as Escrituras. Ele está usando a verdade das Escrituras para julgar a ação desses homens. O nosso tempo diz não julgueis, a Bíblia está dizendo julguem sim. O não julgueis que a Bíblia diz é não julgar com hipocrisia. Tire a trave do seu olho e depois você vai lá e trata o cisco no olho do irmão. É isso que o texto diz, lá em Mateus, se não me engano. Então nós temos sim que julgar segundo as Escrituras. Temos que estar de olho e julgar diz respeito a pegar as Escrituras, pegar o que estão ensinando e ver se está de acordo com as Escrituras. Isso é julgar. E se não estiver, temos que sim condenar. Condenar no sentido de repudiar, de não aceitar, não sermos coniventes, porque o verso 11 diz para a gente que aquele que recebia em casa era cúmplice dessas más obras. Estava sendo cúmplice. Nós não devemos ser cúmplices hoje. E não denunciar mentiras é ser cúmplice. Nós temos sim que denunciar as mentiras. Sejamos bíblicos e não pós-modernos ou ultramodernos, como gostam de chamar os nossos dias. Nós temos que ser bíblicos. Naquilo que a cultura traz que não afeta as Escrituras, nós podemos sim dialogar. No que fere as Escrituras, temos que ser contraculturais. No que fere a Bíblia, as verdades das Escrituras, temos que ser contraculturais. Como isso seria aplicado hoje? Uma das formas que eu entendo que nós podemos aplicar para os nossos dias, já que a gente não recebe esse tipo de missionário na nossa casa, seria, por exemplo, não compartilhar, irmãos, mentiras nas redes sociais. Às vezes a gente compartilha sem conferir se é verdade, a gente compartilha uma heresia. Cuidado. Você está sendo cúmplice, você está fazendo com que essa má obra vá adiante. Talvez nem compartilhar uma mentira, mas ainda que alguém fale uma verdade, mas essa pessoa costuma dizer mentiras, a gente não deve compartilhar as verdades ditas por ela, porque senão a gente está falando para outras pessoas que nós apoiamos aquela pessoa. Temos que ter cuidado. Às vezes pessoas passam a ouvir mentiras porque um irmão da igreja compartilhou uma verdade de alguém que diz mentiras, muitas vezes, e a pessoa fala, não tem nada a ouvir aquela pessoa, não. O irmão da igreja compartilhou. Percebe? Então, para os nossos dias, nós podemos aplicar sim. Teriam outras formas de aplicar, mas eu gostaria que vocês pensassem nessa. E para encerrar aqui este ponto, eu encerro dizendo, cuidado. Cuidado, irmãos. Conheçam as verdades das Escrituras. Estou aqui enfatizando o que eu já disse. Estudem as Escrituras. Venham para a mocidade.
Sim, para se relacionar com os irmãos. E a gente aqui, acima de tudo, cultua o nosso Deus, inclusive aprendendo da sua palavra. Façam isso. Estudem individualmente as Escrituras, se apeguem a essas verdades, meditem nelas, amem a verdade de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, além de viver amando a verdade, a última coisa que nós vemos, e de maneira mais curta aqui eu trabalho, é que nós devemos viver a verdade em amor. Além de viver em amor a essa verdade, nós devemos viver a verdade em amor. Olha só que interessante isso. Não adianta simplesmente conhecer a verdade. Se você não viver essa verdade em amor, é uma ortodoxia morta. Ortodoxia morta não é a verdade do Evangelho. O Evangelho verdadeiro transforma as nossas vidas. Se não vejamos, voltem agora para o verso 5. Olha o que o apóstolo João diz. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Paremos aqui por enquanto no verso 5. Mandamento não novo, mas que já foi dado desde o princípio. Ele está se referindo aqui aos ensinamentos de Jesus. Jesus já havia encarnado, ensinado o seu povo acerca do amor, e esse não é um mandamento novo. Jesus aqui já havia morrido, sido assunto aos céus, já é aproximadamente década de 90 do primeiro século, e João está dizendo, esse mandamento não é novo. Jesus já deu esse mandamento. E se olharmos para o próprio Evangelho de João, nós vemos Jesus dando esse mandamento. A Debinha leu para a gente aqui no início, né, o texto que eu escolhi ler aqui também para elucidar essa verdade, a Debinha já leu. Então eu vou voltar no verso 13 e no 15 que ela leu. Não precisam voltar, já que já foi lido. Mas olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Jesus dizendo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha só que interessante. O mandamento antigo era, amem ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus vem, novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. O padrão agora subiu. A gente deve amar não como nós amamos a nós mesmos, mas como Cristo nos amou. Como Ele amou, como Ele nos amou, dando a sua própria vida por nós, se entregando por nós. Assim nós devemos amar uns aos outros. Fundamentado na verdade do Evangelho, devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. É esse mandamento. O capítulo 15, versos 12 e 17 diz, olha só, o próprio Senhor Jesus, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebe como não é mandamento novo que João está tratando? É mandamento que o Senhor Jesus já havia dito, verso 17 do mesmo capítulo 15. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João não está inventando algo. João está pegando aquilo que o Senhor Jesus já havia ensinado, irmãos. Não é mandamento novo. Perceba que não é novidade. É o que Cristo já ensinou. A verdade que eles deviam se fundamentar, a verdade do Evangelho, que traz responsabilidades, que são os mandamentos de Deus. E os mandamentos diz respeito a amar. Amar. Sabe por que eu digo isso? Jesus, lá em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 36, vamos abrir lá? Mateus 22, de 37 a 40. Deixem o dedo em João para a gente voltar. Fazer igual o João Lucas na semana passada, né, João? Mas eu acho importante a gente ler isso aqui. Mateus 22, versos 37 a versos 40. Versos 37 a 40. O Senhor Jesus está falando com os fariseus aqui. E aí perguntam para ele, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí vem a resposta do Senhor Jesus, ao que ele diz. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo mandamento, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, esses dois mandamentos resumem toda a lei.
Se vocês pararem para pensar, a lei se resume a amar. Pensem nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Vou até fazer um exercício aqui com vocês. Vamos lá para os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, do Shabá, do descanso, o dia do Senhor. Esses 4 primeiros mandamentos, irmãos, dizem respeito a nós, nosso relacionamento com Deus, diz respeito a nós amarmos a Deus. Todos eles estão nessa esfera, nosso relacionamento com Deus. Vocês perceberam? E os 4 mandamentos dizem respeito à primeira tábua que Moisés desceu na mão. São esses 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Vocês têm amado a Deus? Amem a Deus. Por isso que o primeiro grande mandamento é ame a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Diz respeito a essas 4 tábuas. Ou a primeira tábua, esses 4 mandamentos. Vamos lá para a segunda tábua, os próximos 6 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, me ajudam, não furtarás, não dirás falso testemunho, esqueci do quinto. Quinto, honra pai e mãe. Não dirás falso testemunho. Nono, não, o 10º, não cobiçarás, isso mesmo. Então seguimos aí a ordem, os outros 6 mandamentos. Dizem respeito a nós com os outros homens. Primeira tábua, amor a Deus. Segunda tábua, os 6 mandamentos, amor ao próximo. Por isso, Jesus resume os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. Vocês percebem? E esses 10 mandamentos dizem respeito a uma visão geral de tudo o que é ensinado nas Escrituras para que os crentes vivam, o povo de Deus viva. É uma visão geral. Então, irmãos, a lei de Deus, os mandamentos se resumem ao amor. Se amarmos, nós vamos seguir os mandamentos do Senhor. Se amarmos, nós vamos fazer o que Deus nos manda fazer, nosso relacionamento com Ele e nosso relacionamento com o próximo. Isso diz respeito à verdade. Por isso que não tem como amar sem conhecer a verdade. Gente que diz aí que ama, mas ama da sua cabeça. Até porque amor na Bíblia, se nós formos em João, capítulo 14, verso 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amor, meus irmãos, não diz respeito a sentimento. Nosso tempo é assim que é pregado o amor, né? Ah, se isso te faz feliz. Se você ama isso, faça isso. Não, amor na Bíblia diz respeito a obedecer. No verso 23, Jesus diz: aquele que tem a minha palavra, esse é o que me ama. Aquele que guarda a minha palavra. Então, para amar, temos que conhecer a verdade. Conhecendo a verdade e vivendo ela, nós amamos verdadeiramente. Esse é o amor bíblico e é isso que nós devemos praticar. No verso 6 ele diz: o amor é este, andar nos mandamentos. Andem nos mandamentos do Senhor e vocês estarão amando. Porque se vocês amarem a Deus, obedecendo a palavra dele, certamente vocês vão amar o próximo. Vocês vão fazer o bem neste mundo. Vocês vão, inclusive, anunciar essa verdade para que outros também creiam e tenham salvação em Cristo Jesus. Vivam o amor, irmãos, mas um amor bíblico. Não adianta só conhecer acerca da verdade. Se nós não amamos, nós não vamos praticar essa verdade. Então temos que unir essas duas coisas, a verdade e, a partir dessa verdade, amar, pôr em prática. E aí sim, exerceremos o nosso cristianismo genuíno. Seremos relevantes nesse mundo. Seremos sal e luz nesse mundo de trevas. Não seremos crentes com a cabeça inchada, que conhecem muito de doutrina, mas não conseguem viver nada. Não amam a Deus e não amam o seu próximo. Isso não quer dizer que nós devemos, já falei isso no primeiro ponto, mergulhar nas verdades das Escrituras. Mas mergulhar, conhecer e viver essas verdades é o que devemos fazer. Paulo diz, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, é um texto maravilhoso, né, que é usado muito em casamento, inclusive. Né, mas aquele amor ali que Paulo está dizendo não diz respeito a um amor e um relacionamento conjugal.
Ele está falando de uma igreja que tem muitos dons e talentos, então tem gente lá que ensina, tem gente que é mestre, tem gente que é doutor, tem gente que fala em línguas estrangeiras, viu? Estrangeiras, não estranhas, estrangeiras. Tem gente que tem dom de cura, tem tudo quanto é dom lá na igreja de Corinto. Aí Paulo vem no capítulo 13 da primeira carta e diz, se não tiver amor, de nada vale tudo isso. Percebem a profundidade? O amor não está falando de um amor conjugal. É esse amor aqui das Escrituras, obediência às verdades das Escrituras. Conhecer e amar a Deus, servindo a Ele e amando o próximo. Se não tiver amor, irmãos, de nada vale. É o que a gente chama de ortodoxia morta. Versos 12 e 13. A saudação final da carta. João mostra na prática o seu amor pelos seus irmãos. Olha só que interessante como ele acaba. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas quis fazê-lo com papel e tinta. Mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Olha só na prática o amor. O apóstolo João queria estar com os irmãos, olhar no olho. Ele falou, tenho outros assuntos para tratar com vocês, mas eu quero estar com vocês, eu quero sentir o cheiro de vocês, eu quero abraçar, eu quero conversar, eu quero sentar, eu quero ver o olho, eu quero chorar junto, eu quero rir junto. É o que João está dizendo. Vocês percebem o amor pelo próximo que ele manda termos, vivido na prática. O próprio apóstolo João encerra sua carta com a expressão de amor. Meus irmãos, quando eu leio isso aqui, eu me faço a pergunta. Eu amo vocês, de fato. É prazeroso para mim estar aqui com vocês, olhar vocês no olho, conversar, estar juntos, se alegrar, se edificar, saber quem está triste para poder conversar, orar junto. Você que está aí, você tem prazer. Você ama o seu próximo e seu irmão que está do seu lado, de fato e de verdade. A ponto de se importar com essa pessoa que está do seu lado, seu irmão em Cristo. Tem gente que não acredita que eu sou tímido. Eu sou extremamente tímido, meus irmãos. O que quebra a minha timidez, eu falo para vocês, eu falo para minha esposa. E não é sempre, porque tem vezes que a gente não ama como deveria. Mas é me importar com os outros. Isso faz que eu quebre a timidez. Sabe quando você está suando por dentro, o coração está batendo forte, mas você vai lá falar com a pessoa, que você se importa com ela. É isso que a gente deve fazer. Por quem, durante a semana, talvez que está aqui, você orou? Você colocou nas suas orações? Você ora pela mocidade da Igreja Presbiteriana do Guarda 2, pelos jovens? Você ora pelas pessoas que convivem com você, pelos seus familiares? Isso é demonstração de amor verdadeiro, não só da boca para fora. Você liga para saber como está seu irmão. Lê as Escrituras com ele se ele estiver mal. Talvez manda no WhatsApp um texto bíblico para ver se ele é vivificado, renovado na palavra do Senhor. Você acha que o irmão que está do seu lado, se eu perguntasse, o que você acha do fulano? O que ele diria? Nunca nem me ligou. Nunca nem falou comigo. Nunca, não sei nem o que dizer. Nunca se importou. Entende? São coisas para a gente pensar, irmãos. A gente tem que amar de verdade. Isso é amar a Deus. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Firmado nessa verdade, amemos. E eu concluo dizendo para vocês, aquele que é a verdade, ou seja, Jesus Cristo, ele sendo a verdade, ele nos amou e se entregou por nós, demonstrando o seu amor no seu sacrifício na cruz. E é baseado no amor de Cristo, que é o Evangelho, na maneira com que ele nos amou, que nós devemos amar. Olhem para o que Cristo fez, essa é a maior motivação. Saibam que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos merecedores de condenação. Passaríamos a eternidade no inferno, sim, porque a Bíblia fala do inferno,
que a gente não sabe exatamente o que é. A figura que é descrita lá é lago de fogo, é o que nós merecíamos. E se Deus mandasse cada um de nós para lá, ele estaria unicamente exercendo sua justiça. Mas como diz Paulo, em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhe para o que Cristo fez, e que isso seja a motivação suficiente, essa verdade, para que você viva em amor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por essas verdades preciosas, Pai. Deus, ajuda-nos a viver o cristianismo genuíno, Pai. Livra-nos dos enganos, Pai, dos falsos mestres que andam por aí pervertendo a mente de muitos, ó Deus. Livra-nos desses enganos, Pai, que matam, que escravizam, ó Pai, que afastam a gente da verdade. Mas para isso, Deus, ilumina a nossa mente. Gera temor no nosso coração, amor pela verdade das Escrituras, de forma que conheçamos e prossigamos em conhecer a Tua verdade diariamente, Pai. Inclusive, principalmente, a verdade do Evangelho como ele é. E firmados nessa verdade, Pai, que amemos uns aos outros. Que firmados nessa verdade, que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, que vivamos em amor, que isso se transforme em prática, Pai. E que nossa vida seja relevante e reflita a luz de Cristo. Encha-nos, Pai, da Tua graça, encha-nos da Tua verdade, encha-nos do amor do Senhor, ajuda-nos a olhar para o que o Senhor fez e que isso nos impulsione, Pai. E que vivamos a verdade em amor e vivamos em amor à verdade e que assim vivamos o verdadeiro cristianismo, no nome de Jesus. Amém.